isso traz uma boa sensação? Traz. Oi? Traz uma boa sensação, uma lembrança legal Sim. da mãe, né? Um sentimento de gratidão pelo que ela fazia, tudo aquilo te agradava muito. Ótimo. Isso pode servir verdade. como uma âncora para você de vários padrões, de vários desejos, né? Então, usa isso como uma âncora de conquista. Tá? Legal. Tá certo? E agora, em se falando, por exemplo, a Daniela perguntou a respeito da arcada dentária relacionado também à coluna. Aí na apostila tem essa parte. Então, por exemplo, eu cheguei lá no 11, eu estou no 11 ainda, no dente 11, no incisivo superior direito. Aí eu vou olhar aqui a relação também nas vértebras, né? Ó, o dente 11, o 12, o 21 e o 22 está relacionado a lombar 2, lombar 3. Então, se eu comecei pelos dentes e, de repente, eu vou rastrear essa folha relacionada às vértebras relacionadas aos dentes. Desculpe. E me apontar para lombar 2 e 3, ou sacro 4 e 5, ou até mesmo cóccix, aqui eu já posso buscar algumas referências. Quando nós falamos sobre cóccix, nós já falamos sobre crenças. A gente volta lá para olhar na tabela dos emocionais lá. Lembra? Então, o que essa parte pode transmitir para a gente também. E também pode mostrar que eu tenho alguma anomalia na coluna em si. Então, eu tratei o dente, eu rastrei o dente 11 e ele me disse para olhar a lombar 2 e lombar 3. Ótimo. Então, eu vou lá olhar a respeito. O que a lombar 2 e 3 me traz de informação, tanto emocional como patológica? Tá certo? Por exemplo, se me direcionou para a lombar 2 e 3, eu vou lá naquele texto que eu mandei ontem para vocês, a lombar 2, eu tenho apêndice, cãibra, dificuldade para respirar, acidose, varizes. Essa vértebra está relacionada com o apêndice, com o abdômen, com o intestino grosso, a parte superior das coxas. De repente, a pessoa ela sente dor nas pernas, né? Então, eu posso trabalhar também tanto a vértebra como o próprio dente, que eu vou dar comando. Agora, assim, tá bom, eu descobri o dente e só consultei toda a arcada dentária e só tive a informação no dente 11. Tá. Como é que eu dou comando para esse dente 11, né, para correção? Dente 11, eu vou fazer o seguinte, normalmente, isso aí vocês anotem aí na apostila, que isso é importante. Quando a gente fala em bioenergética, a correção ela vai ter sempre 2 pontos, o negativo e o positivo, né? Como se fosse o ímã negativo, o ímã positivo. Qual é o dente que está me dando referência? É o dente 11. Então, o que eu faço para desbloquear isso? Dente 11 negativo, umbigo, que é a parte genética, que é onde o nosso gene, tá? Dente 11 negativo, umbigo positivo. Esse é o par, é a ressonância, igual a ressonância da coluna lá, não tem
Não são 2 pontos? Só que lá na coluna eu tenho cervical 1, cervical 1. Eu consigo fazer. Aqui, dente 11 só tem um lado, né? Então não dá para falar dente 11 e dente 11. Então eu tenho que falar dente 11, umbigo. Se o dente estiver doendo, eu vou falar dente 11 e o rim do lado do dente. É o lado direito? É o rim direito. Alguma dificuldade nisso? Então, se não tiver doendo, eu impacto o dente que me deu, sempre o dente que dá é negativo. E Isso. o par dele vai ser sempre um umbigo positivo. Se Isso. tiver doendo... Porque a parte genética é nossa. A última célula a morrer no nosso corpo é a do umbigo. Ela demora 72 horas para eliminar a vida dela, né? Porque nós viemos dali também, né? O umbilical. Tá? E do rim, dependendo do lado que é o dente que eu vou... Por exemplo, o dente 11 é lá do lado direito. Aí eu vou impactar o rim direito. Isso. Tá? Porque todo lugar que dói, você pode pôr local da dor, não precisa nem ser dente, por exemplo, a dente 11. Por exemplo, você está com dor na amígdala, né? Do lado direito. Então, eu vou lado direito, a amígdala, rim direito. Mas se for uma outra coisa que você não nomeia especificamente, você põe local da dor, né? Local da dor, rim direito, porque a dor está no lado direito. Então, eu vou trabalhar com o rim daquele lado. Ai, que legal. Então, às vezes, no caso, se a gente tem uma enxaqueca de um lado, do lado esquerdo, aí eu vou impactar o rim do lado esquerdo. Se você está com a dor do lado direito, o primeiro par que você vai fazer é dor, rim direito. Rim direito. Do rim direito. Tá? Se acaso no rastreio não der, por exemplo, eu estou examinando aqui dente 11 ou dente dolorido, norte, rim direito, sul, e não muda nada o meu dedo, não muda nada. Ok, então não é rim direito. Então eu vou testar de novo. Dente 11, rim esquerdo. Opa, mudou. Então eu rastreio também o par. Por quê? Porque às vezes pode ser justamente a pessoa em si, o tipo de trauma, de situações que ela viveu, ela usou naquele momento um lado oposto do cérebro para sentir aquilo, para vivenciar aquele padrão, né? Então, mas na maioria das vezes, o local da dor, você vai fazer sempre assim, local da dor, rim do lado da dor. Se deu no rastreio, aceitou, ótimo. Se não deu, você vai fazer local da dor, rim oposto. Rim contralateral, ou, né, rim oposto à dor. Então, isso é muito característico. Então, de repente, eu estou lá, né, com uma dor que é bem central, bem no meio do pescoço, que não dá para saber se é do lado direito, se é do lado esquerdo, ou se pega os dois lados, né? Então, o que eu vou fazer? Região dolorida posterior do pescoço, norte, né, negativo, e aí eu vou escolher se vai dar rim direito, se dá rim esquerdo, ou pode dar rins, pode dar os dois. Ou umbigo, né? Local da dor, né? Posterior do pescoço, umbigo. Se aceitar, tá excelente. Então, o fundamento ele vai dentro do rastreio que você vai fazer.
E o rastreio é importante justamente por isso, porque você recebe a confirmação daquilo que efetivamente o corpo está pedindo para aquele momento. Então, e voltando uma folha, eu comecei com a primeira, que apresentou mãe, né? Deixa eu pôr aqui. Comecei com essa. Aí depois a próxima já vai para o quadrante inferior, né? Que muitas vezes traz praticamente quase as mesmas coisas no conteúdo de valores, de regulação de órgãos, mas o quadrante inferior remete ao lado paterno, a padrões sociais. Só que você observa aqui que no quadrante inferior direito, além de dizer pai, padrões sociais, nós temos profissionalismo de um lado, e do outro lado você não vai encontrar profissionalismo, você vai encontrar padrões sociais, repete, mas moral pessoal e obrigações familiares. Né? Então, você vê que é muito característico, às vezes, de dar um dente, por exemplo, 41 e 31 no rastreio. Por isso que é importante você rastrear os 4 quadrantes primeiro. O primeiro quadrante superior direito, me dá alguma informação? Segundo quadrante superior, né, esquerdo, aí desce. Terceiro quadrante inferior direito. E quarto quadrante inferior esquerdo. Então, eu anoto se sim. Se der sim, eu vou pontuar dente por dente e construir uma narrativa. E essa narrativa é que vai fazer com que eu possa trazer mais auxílio para essa pessoa, para ela se entender. Tá? E aí, por exemplo, com que profissionalismo, né? Por exemplo, que deu essa questão de profissionalismo. E ela fala, eu realmente tenho uma dificuldade, eu não sei o que eu quero ser, nunca consegui me definir profissionalmente. E isso, profissionalismo, tem alguma relação emocional envolvendo o pai, né? Tem esse profissionalismo, tem o quê? Qual dente que está também me dando informação? Né? Pode ser que entra, por exemplo, eu comecei a rastrear e deu nesse mesmo lado, deu dente 46. Aí vai lá me dar crenças e valores pessoais. Opa, crenças, nós já podemos olhar se a crença é limitante, se a crença é radical, se é religiosa, que tipo de crença é essa? Que pode estar interferindo até mesmo dela não ter um padrão profissional equilibrado. Né? Você vê que o leque, as possibilidades são muito grandes a respeito das referências, né? Ok? Ok. Ô, Roberto, não sei se você já pode explicar, ou depois que você terminar, a questão até a gente, você falou que ia falar dessa vez, do bruxismo, que a pessoa ela arranja os dentes e quebra as pontas do dente, e a ATM, que ela segura aqui e dá essa dor. Né? Eu consigo pegar por esse rastreio do dente, ou é mais algo emocional, a ATM e o bruxismo? Então, a ATM e o bruxismo é tipicamente emocional. Certo. Só que, mas também tem uma situação da ATM que é como essa pessoa ela está mordendo. Porque tem muitas pessoas que teve algum acidente ou teve alguma deformação, fez um procedimento no dentista e o jeito que ficou os dentes obriga ela a fazer o desvio da mandíbula para poder encaixar melhor. Ou ela morde sempre só de um lado porque do outro incomoda.
tem coisas aí que precisa verificar a respeito, né? Agora, Uhum. o bruxismo, ele tem muito a ver com esmagar, com Isso. relacionamento raivoso, sabe? Com expressões. O bruxismo é só à noite ou durante o dia a pessoa também acordada ela acaba fazendo, né? Durante o dia ela aperta demais e durante a noite ela rói os dentes, ela arranja os dentes, ela desgasta a presa, né? O que está aí é uma desvalorização, sabe? Nós estamos falando em dente, articulações, lembra que tudo que você falar Uhum. em articulação, em ossos, em movimentação, nós estamos falando em desvalorização, situação impotente. Então, o que está tendo ali? Esse bruxismo está relacionado a qual período da minha vida? Ah, Período certo. gestacional, na fase da minha fase criança, nos meus 7 anos de vida, primário, no meu segundo setênio. Da onde vem isso? Isso começou a surgir a partir de quando? De repente a pessoa fala, eu mais ou menos eu tinha, depois que eu arrumei meu primeiro emprego, ou quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha isso, de repente apareceu. Então a gente vai ter que buscar as origens disso, porque pode estar envolvendo um trabalho forçado, está envolvendo um assédio, uma dependência psicoemocional, um domínio excessivo dos pais, e aí a raiva fica contida, né? Aquela coisa de ter que reprimir a raiva e roer os dentes. Então a gente vai buscar, mas tem sempre uma situação de raiva, de nervosismo, de irritação, de não poder, de repente, expressar o que sente durante Uhum. a noite. Eu remoo isso, né? Eu vou remoendo, sabe? Então, é Tá. buscar o emocional, porque o bruxismo, ele passa a partir do momento que você trabalha o emocional. É. Tá? O dentista consegue fazer uns aparelhos e trabalhar melhor a mordedura. Às vezes fica anos usando o negócio para ver se ali, mesmo assim, fala para a pessoa dormir com a placa dentária, né? Uma placa para poder dormir. Agora, se a gente for lá no dicionário das emoções, lá o falando sobre bruxismo, dá bastante lá também, tá? Mas você vai verificar aqui nesse texto que eu mandei, deixa eu ver onde é que está o cena cervical 1, os dentes, febre, laringe. Os dentes na cervical. Na cervical 2 já trabalha com dentes, tá? E aí você vai dar ajuda na pessoa também através dos comandos nas cervicais, tá? Cervical 2. Ó, fala, expressão, paladar, olfato, audição. Cervical 2 trabalha muito o controle disso. Mas, sobretudo, nós temos que trabalhar o emocional que envolve isso. Tá? Se você for pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, bruxismo. Lá no próprio dicionário das emoções, você vai ver que, tecnicamente, os dentes, ele trabalha vários comportamentos, mas, sobretudo, desvalorização e sentimento de impotência é muito característico. Deixa eu pegar aqui se tem algum comentário que fala sobre o bruxismo. Bruxismo.
esse que você está olhando é algum aplicativo, Roberto? Onde que É, você... É um aplicativo lá daquele dicionário? isso, Ah, dicionário bio lá do... isso. Lá Ah, sim. você tem sobre os dentes, sobre gengiva e sobre o bruxismo. Ah, achei. Uhum, tá bom. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá na letra B. Olha lá. Ressentir simbolicamente é um tipo de ressentimento, né? Não me permito sentir o prazer, agressividade não manifestada. Essa agressividade que não se manifesta eu seguro a minha raiva e à noite eu me expresso. Muitas vezes inconsciente. Uma agressividade impotente em estado latente até. Crise de ira e agressividade reprimida com um sentimento de impotência. Então, aí, a agressividade reprimida é a mesma coisa que a pessoa que rói unha. Ela está reprimindo uma raiva dela, porque se ela tiver a unha muito grande, ela faz que nem o gato faz quando está nervoso. Mete a unha. Né? Então, por isso eu roo minhas unhas, porque eu estou reprimindo a minha ira, a minha agressividade. Né? Se trata de uma agressividade reprimida que não se manifesta de forma normal, mas manifesta em vigília, dormindo, se manifesta à noite. Eu mordo, olha a representação, eu mordo o que me morde durante o dia. Tá? Então, o que eu vou buscar? Eu posso buscar o sentimento que está em torno do bruxismo e da ATM. Primeiro, é o sentimento de impotência, de desvalorização, tem ira, tem raiva, tem agressividade, tem repressão, tem o quê? Que forma de tratamento que eu estou recebendo ou permitindo que me aconteça isso, para que à noite eu possa me expressar de uma forma oposta ao que me acontece durante o dia. Né? E tudo isso é como está dito ali, pode ser até meio que de um nível inconsciente, mas tem os seus fundamentos. Tá? E aí pode trabalhar justamente esse tipo de situação, e aí você pode usar o biomagnetismo, você pode usar o desbloqueio energético, construindo cenários de solução, usando a PNL, quem usa hipnose pode usar hipnose, né? Quem usa acupuntura pode usar também o método, o próprio reiki. Então, aí acaba, né, a constelação em si, que aí você percebe que essa raiva está contida onde? Está no pai, na mãe, no avô, na avó, aonde? Está dentro de casa, fora de casa. Aí você pode até mesmo constelar isso, né? Aí vai dar onde você quer encaixar isso. Beleza?
Roberto, é mais, então, eu achei que, eu entendi, e agora olhando no dicionário, né, eu achei que poderia pegar, dar alguma coisa pela numeração da arca dentária, mas é mais o emocional mesmo, essa questão, tem muito do emocional. Eu mesmo uso placa de descanso, Uhum. né, então, antes de usar, eu tinha dores nesses ossos aqui da mandíbula. Ah, E quando certo. eu fui na dentista, tinha uns pedacinhos da ponta dos dentes quebrada, porque eu não percebia, mas à noite eu fazia isso. Então agora eu já estou bem melhor, né? Mas eu costumei tanto a dormir com a placa, mas não quero ficar dependente disso, né? Então é um tratamento para mim, mas também para as pessoas têm bastante disso. Dores na mandíbula, porque a prima do meu esposo, ela tem aqui torto, igual você falou. O sorriso dela já é torto. Então, ela está usando um aparelho para ver se endireita. E tem dor na mandíbula, Então, né? aí assim, precisa primeiro verificar a mordedura se tá alinhadinha, porque é muito característico também de repente, a pessoa ter um processo que foi feito e que ficou desalinhado, então eu sou obrigado a morder fora. Eu sou obrigado a morder de uma forma desconjuntada que me força a lateral, tá? Por outro lado, essa mandíbula desloca, porque às vezes a pessoa fica estalando de um lado, do outro lado não estala. Então eu tenho que fazer exercícios para impulsionar e ficar no lugar e tentar abrir a boca forçando aquele lugar, aquele específico. Aí já são manobras mecânicas mesmo, né? Só que muitas vezes essa parte que está desalinhada, ela pode estar em referência com algum desalinhamento aqui atrás, no crânio até. Então, é por isso que é bom da gente dar aquela olhadinha aqui na região do occipital e começar a dar comandos também em todas as placas cranianas, nas juntas, nas fissuras, né, nas ligações entre uma placa e outra, para que comece a ajustar a cabeça da pessoa. Por isso que naquele dia eu olhei a orelha da pessoa. Porque se eu tenho, por exemplo, uma, a calota craniana de um lado desajustada, eu vou ter a orelha mais baixa de um lado e mais alta do outro. Provavelmente eu vou ter aqui, ó, bem embaixo do brinco da orelha, você vai colocar os dedos assim, ó, dessa forma, por trás da orelha, próximo do brinco da orelha, e apalpar e perceber se tem um lado mais duro do que o outro, tá? Se tiver um lado mais duro do que o outro, E às vezes está dolorido, se você põe a mão, às vezes a gente sente que um lado dói, o outro então, não, né? então, nós Certo, estamos legal. falando em articulação, nervos, músculos, tendões. Uhum, Então, o que eu posso fazer? Eu posso buscar um alinhamento. Aí você pode olhar de forma uhum, holográfica, você pode imaginar funcionando perfeitamente, toda a musculatura soltando todo o sentimento de impotência, certo. toda a desvalorização, isso, toda a raiva, Uhum, toda a agressividade, toda a ira, tudo aquilo que causou algum registro, seja no período gestacional, na infância, na criação dos pais, ou coisas que te vêm à memória, situações de agressividade, né, violência dos pais, abuso, o que vem acontecendo, né? E certo. começa a dar comandos para essa região, alinhar, ajustar, você desbloqueia, claro, né? Eu estou agora nesse momento desfazendo
descriando e destruindo todo o registro traumático que envolve a minha mandíbula, que envolve a mastigação, a maneira de eu sobreviver, a minha, nós estamos falando em boca, dente, maneiras de se expressar. De se expressar. Então, sentimentos de escassez perante a vida, como direito de comer ou proibição de comer as coisas. Eu quis tanto, quando criança, comer algo, porque eu via todo mundo comendo, tendo o que comprar o lanche na escola, e eu não tinha, sabe? Então, eu posso trazer todas essas lembranças que envolvem comer, falar, expressar aquilo que me foi proibido de falar, aquilo que eu penso e eu não posso me manifestar porque tem algo muito ameaçador que me policia, que me domina. O que está acontecendo? É tudo pela verbalização, aí o que você vai lembrando, vai trazendo, né? No caso, se você estiver fazendo na pessoa. Roberto, aquele dia que nós estávamos no curso, que você fez aquela em mim, essa parte aqui, né? Que a gente vai olhando aqui as vértebras, Sim. Aí você fala, sente o dedo já não passa, você sente que tem algo ali. Aí você vai colocando e vai dando alinhamento, né? Até aquilo se ajustar novamente, né? Não tem muito segredo com isso, né? No caso, quando você está fazendo... Tem, mas a função é que a pessoa tem que abaixar o pescoço, para você perceber isso. Por quê? Porque às vezes você fala assim, eu passo o dedo, não estou sentindo nada. Tá bom, mas isso é treino, tá? Certo. Okay? Eu estou passando o dedo ali no pescoço, nas costas, no lugar da coluna, eu não estou sentindo nada. Tá bom, você já testou várias vezes, ainda não conseguiu, mas não desista. Vai testando, que em algum momento você vai perceber que a coisa vai... Opa, parou aqui, parou. Então, ali eu já sei que ali tem algo. Mas se eu não estou conseguindo chegar nesse ponto, o que eu faço? Eu posso... Aí sim eu uso os 2 dedos. Aqui eu estou usando um só, bem leve, percebendo se tem resistência ou não. Aí quando eu chego lá atrás, eu vou pedir para a pessoa sentar confortavelmente, colocar os pés no seu, né, bem posicionado, não pode estar com a perna cruzada, nem nada fora de... Tem que estar o mais ereto possível. E aí eu vou colocar 2 dedos na lateral da vértebra de um lado e do outro. Eu vou dar um espaço para aquela parte maior da coluna, né? Então, eu faço isso, ali. E peço para a pessoa abaixar o pescoço o máximo que ela puder. Abaixou. O ideal é até ela encostar o queixo aqui, ó. Tá? Abaixou. E aí, você colocou os dedos ali no lugar e não alterou, tá tudo bem. Certo. Não tem nada ali. Mas se a pessoa baixou o pescoço e, de repente, subiu um dedo, opa, tem algo aí. Se subiu, aí eu vou dando comando, né? E nós estamos falando em musculatura, estamos falando em vértebra, então todo sentimento de impotência, desvalorização, tudo aquilo que está atrelado nessa área representando alguma forte emoção, algum trauma, ajusta, 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 e aí você vai falando, né? Até os dedos se igualarem. Igualou? A pessoa volta. Você pede para a pessoa voltar. Aí você sobe mais um dedinho. Testa de novo. Baixa de novo. Né? Testa. Vai até aqui em cima no esfenoide. Tá. Tá? Mesmo que tenha cabelo, porque a cervical 1, ela não a cervical 1 Atlas, ela está aqui dentro já, nessa curvatura do crânio, que a gente tem uma curvatura aqui, né, na região do occipital. Você tem que ir até essa curvatura. Tá? Sim. Se você chegou aqui em cima nessa curvatura e deu alteração aqui em cima, aí você vai ver se é cervical 1, se é esfenoide, o que é. Tá? Tá.
E vai dando comando, mas sempre usando as expressões, né? Os 3Ds. E aí, dependendo da situação, você pode implantar algumas coisas, né? Para poder ajudar a pessoa a ter. Então, nesse momento, eu estou enviando um comando, né? Para ajustar, para equilibrar, para reforçar ou para fortalecer, né? Que tipo de comando que eu vou dar verbal ali para aquela mente, aquele corpo recepcionar como algo bom, que esteja nutrindo a pessoa. Entendi. Nutrido com algo bom. Uma dúvida também. Ontem, Roberto, eu tive com uma amiga. Essa semana eu tive com 2 amigas, que aí eu uso elas como cobaia, né? Porque a gente já vai... não, deixa eu só fazer uma correção para você. Não use como cobaia. Não. Então, São como voluntários. Que é? Voluntários. Isso. Cobaia é um negócio sofrido demais. É verdade. Né? As voluntárias. Eu uso como as voluntárias, são voluntariadas, então tá ótimo. Isso. E sim, aí continua. Então, aí com uma na terça-feira, eu quis fazer igual o Eric faz também, né? Que ele deu o exemplo lá do pêndulo humano. Aí eu fiquei esperando a pessoa ir para um lado e para o outro, né? Aí, no caso, essa de terça-feira, eu olhava assim, ela falava assim, nossa, eu estou sentindo algo aqui. Aí o não dava para o lado, e o sim eu não conseguia ver. Eu falei, ai meu Deus. Aí quando eu fui para o lado, o corpo dela ia para trás. Então eu falei, beleza, então o corpo pode ir para frente, para trás, para o lado e para o outro. Aí ela achou incrível, né? Porque o corpo dela mexia, então foi legal. Quando foi ontem, eu estive com outra amiga e falei, olha, eu ia ver uma situação pontual e me conectei a ela em pé, só que ela me autorizou a conexão, rastreio, só que o corpo dela não se mexia. Então, aí, você estava de frente ou você estava na lateral? Então, eu primeiro fiquei de frente com ela, falei o nome completo, você aceita me conectar com você, papapá, ela falou que sim, deixei ela toda posicionada, né? E eu queria ver o corpo dela me dar o sim ou não. Só que o corpo dela não mexia. Aí eu fui para o lado, falava sim, não. O corpo dela também não ia para o lado, para o outro, nem para trás, nem para frente. Aí eu falei, olha, então vamos aqui. Fui pelo dedinho mesmo. Aí eu não entendi, Roberto, por que o corpo dela não me respondeu pelo pêndulo humano? Aí eu fiquei meio com dúvida. Bom, primeiramente, assim, para se tornar um pêndulo mais sensível, os pés têm que estar bem juntinhos. Se ela estava com os pés um pouco separados, já dá estabilidade, você não vai ter a resposta. Ah, e ela estava com não um salto alto, mas com um salto. Tá, isso mas estava bem juntinho. Não estava bem juntinho, estava um pouco separado. Porque é muito fácil. Pode ser. Você equilibra mais fácil com todo o pé no chão ou com as pontas dos dedos, dos pés? Qual você equilibra melhor? Com todo o pé no chão. Então, se ela tiver com os pés mais abertos, ainda que sejam uns 2 dedos de diferença, a estabilidade do corpo já fixa mais. E também tem o salto, ela estava com um salto médio, então eu poderia... O salto, assim, não tem tanta relevância, mas é bem relevante a questão dos pés bem juntos. Sim. Tá? E se você estiver segurando na mão da pessoa, tem que ser muito superficial, muito leve, tá? Para não dar, para a pessoa também não sustentar na sua mão. Certo. Ok? Se acontecer, por exemplo, tá? É muito sutil o pêndulo do corpo, eu posso simplesmente ficar de lado da pessoa e não segurar na mão dela e pedir para ficar bem justo os pés mesmo ali. Aí eu coloco a minha mão na frente e atrás do corpo para eu ver, porque às vezes é bem pouquinho que a pessoa
faz. E se fica você bem... estiver de frente, você não vai notar. Você tem que estar do lado da pessoa para poder notar que foi. Então, essa de terça, que ela foi, o sim foi para trás, nossa, Roberto, eu achei que ela ia cair, porque o corpo ia bastante. Uhum. Aí eu fiquei assim, né? Não coloquei a mão nela, mas eu coloquei a mão assim. Dava a impressão que ela ia cair. Eu falei, meu Deus, olha, você vê como cada corpo responde de uma forma, mas ela já estava descalça, com o pezinho junto, diferente dessa de ontem. Uhum. Aí eu falei, ai, meu Deus, já fiquei. Não é que eu fiquei com vergonha, porque eu já faço alguns rastreios com ela, ela já, né, tem se voluntariado. Aí falei, bom, falei, ainda bem que eu tenho aula amanhã que eu vou tirar essa dúvida, né? Então é a questão mesmo do pé. Eu só segurei bem sutilmente na mão, mas mesmo assim o corpo não mexia. Mas aí, quando eu sentei e fiz pelo dedo, fluiu. E aí, quando eu fiz, foi legal, porque quando eu fiz assim, só o básico, ela falou que ela já sentia assim, sabe? Aquele alívio, aquele conforto, né? Então é muito bacana, né? Então, e se você... E ali você fez o quê? Você desbloqueou só verbalmente ou você passou algum imã nas Não, costas dela? O que você fez? não, eu vou muito pelo. Eu não tenho nem o imã, né? Eu só tenho a mesa magnética, Não, mas eu mas nem levei. eu digo esses de geladeira mesmo dá certo. Não, eu Só nem para você fiz. desbloquear. Não, eu fui verbalmente mesmo. Eu fiz o Então, desbloqueio e fiz. Ela falou que estava, como eu fiz pontual, né? Que a gente não tinha muito tempo, com dor nos dedos aqui, no tambor dos dedos que fala, né? Aí eu fui naquela planilha de rastreio e olhei, e realmente deu dedos da mão inchado, depois deu tambor dos dedos, e eu fui desbloqueando, aí tinha uma parte que deu pares associados, que eu vi que era questão de preocupação com o financeiro, né? Então eu fui desbloqueando assim, e aí o corpo dela foi respondendo, foi bem bacana. Tá. Agora, digamos assim, olha, tem uma linha de trabalho que voltado a desbloquear e implantar, que você pode pegar aquele ímãzinho de geladeira mesmo, aquele que mostra água, gás, né? Que é uma plaquinha, né? Que tem um Sim, que a gente calendáriozinho, põe na açougue, geladeira. Sim. Pode pegar aquilo. E se você está em pé com a pessoa e ali na lateral, você pode pegar como o Dr. Bradley Nelson ensinou a desbloquear no modelo dele lá. Você obteve uma resposta positiva ou negativa, depende. Você vai pegar o ímã nessa região, né, do lábio superior, não precisa encostar em si, mas aí você vem desfazendo, descrendo, passa pela cabeça e vai até o final, até as nádegas. Três vezes passando isso na pessoa, desfazendo, descrendo, destruindo, comportamento, essa dor. Então, você faz isso com aquele imãzinho uma vez, Certo. 2 vezes, 3 vezes, e desce, né, como se você estivesse tirando tudo aquilo e saindo pela coluna. Ok. E agora, por exemplo, você vai implantar algo. Com o ímã, você pode pegar do pescoço para frente e para no umbigo. Do pescoço, Para. aqui atrás, no final da cervical, início com a torácica, implantar. E também vai fazer isso 3 vezes e para ali no umbigo. Faz isso, implanta e para no umbigo. Implanta também a expressão falando 3 vezes. Então, isso ele dá um reforço maravilhoso, tá? Ai, que legal. Então, no caso, como eu tenho aqueles ímãs da mesa magnética, que é o preto e vermelho, aí eu posso usar os dois, no caso? Não só. necessariamente. Você pode usar só aquela plaquinha de geladeira mesmo. Certo. O ímã é só para você potencializar e você vai descobrir depois que, à medida que você vai confiando no processo, você pode fazer até com a mão depois. Só com Legal. a mão.
Uhum. Ô, Roberto, como é que Oi. tem que falar que você falou dos 3D? Como é que é? Desfazendo, destruindo. Descriando e destruindo. Desfazendo, Ah, descriando e destruindo. 3Ds. descriando. Desfazendo, descriando, destruindo. É isso? Isso. Exato. Tá? Tá. E aí, e quando você vai implantar algo, então você vai. Olha, eu estou agora dando comando para implantação, para ativação, ou para renovação, ou para reconstrução, reparação. Então, eu estou implantando algo para poder corrigir. E faço 3 vezes aquilo e paro no umbigo. Tá? Tá. Então, esse é um processo também acelerador, que é muito usado pelo Dr. Bradley Nelson, e que funciona também. Beleza? Olha, Beleza. 11h15, eu preciso encerrar, porque Sim. logo mais eu vou atender. Mas, assim, a Neuza, ela não apareceu mais, mas eu acredito... Deixa eu fechar aqui. Apareceu Aí. agora. Eu tenho uma dúvida. Então, antes de terminar, pode falar. É sobre... Peraí. O pH do corpo. Uhum. É sobre o pH. O pH, quando está abaixo, aí eu preciso impactar, né? Até ele tá certinho, né? Ele tem que estar no nível certo, é isso? Ele tem que estar naquela escala, né? Deixa eu achar aqui a escala. Tá? Então, eu rastreio e qual o momento atual do pH daquele órgão. Deixa eu ver se eu acho que do pH. Espera aí. Então, ó, por exemplo, o pH da secreção gástrica. Aqui ele está 1,0 a 3,5. Então, se ele estiver abaixo do 1,0, eu tenho que impactar até ele chegar no 1, né? E 3,5 deixa eu abrir a tela aqui é para um... você, peraí. Ó, a tela está aberta aqui. Né? E se de repente você não encontrar, porque tem coisa aqui que não está o pH, por exemplo, pulmão não está, né? O coração está. Eu sei que tem alguns órgãos aí que não tem, né? Que não tem o pH aqui, mas existe, tá? Então, você falou do suco gástrico, secreção gástrica, né? Sim. Olha, na escala de pH, digamos, até 5, de 1 a 5 é ácido. E de 6, acho que 6,5 já é neutro, e depois para cima é alcalino. Tá? Depois você pode pegar uma tabela da escala de pH. Isso na apostila lá do biomagnetismo deve ter também, não tem lá, que você não recebeu? Sim, deixa eu só perguntar a minha dúvida. Então, porque aqui eu tenho que ver se ele está abaixo e se ele, por exemplo, igual com a secreção gástrica, ele vai até o 3,5. Então, se ele tiver a mais, é porque aí eu também tenho que ajustar? É ideal, por quê? Porque o corpo ele trabalha bem nessa referência. Então, por exemplo, 1 até 3,5, tá bem. Então, o que eu vou fazer? Secreção gástrica do estômago. Primeiro eu vou aferir, vou rastrear que nível que está. Está abaixo de 1 ou acima de 1? Se der abaixo de 1, aí eu vou checar, né?
0,9, 0,8, né? Eu vou ver até onde está. Ok. Aí, eu tenho o limite, que é 3,5, tá? 3,5. Então, dentro da conjuntura, da estrutura do corpo dessa pessoa, qual o pH ideal de secreção gástrica para ela? Entre 1 e 3,5. Aí eu vou verificar. É 1? É 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5? Aí eu vou até onde vai te dar um sinal dizendo assim, esse é bom. De repente vai me dar 2,4, como sendo bom para aquele corpo. Entendi. Então, aí eu já vou dar o comando, saindo da referência do pH atual existente, que é 0,9, um exemplo, eu dou um comando para... Você pode usar até a palavra salto, né, para saltar, para chegar até o nível 2,4. E aí você pode falar impactando, 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 você vai falando impactando, como sendo corrige, corrige, a mesma expressão, corrige, 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 ajusta, ajusta, equilibra, equilibra. Você vai falando até o momento que o corpo vai demonstrar que aquele alinhamento voltou para o lugar. Voltou para o lugar, o corpo recebeu aquele comando. Tá? Então, você imediatamente você já vai estar checando, né? À medida que você vai falando, ajustando, ajusta o nível de pH até 2,4, ajusta, vai ajustando, ajusta mais, até o momento que você vê, opa, alinhou, beleza. O corpo já... Ontem, eu atendi uma mulher que ela estava com um nódulo do rim do tamanho de uma laranja. Maior, estava 12 centímetros, maior que essa bola aqui, ó. Essa bola cabe aqui na palma da minha mão e eu não consigo fechar ela, é grande. Estava maior do que isso no rim dela, o esquerdo, ontem. Ao ponto de dela não conseguir ficar em pé direito. Ela teve que ficar sentada e ela tocava na barriga assim, ela falou, só de relar na pele, na região do intestino, porque estava pressionando o intestino já, de tão grande que estava. E não estava conseguindo ir no banheiro. Né? Então, o que eu fui buscar? Então, eu fui buscar, nós temos aqui, nessa parte da urina, então ela disse que não estava urinando, né? Aqui, não tem o pH do rim, ó. Tá vendo? Eu sabia que tinha algumas coisas aqui que não tem, mas eu peguei o pH da urina. Ajustei o pH da urina, mas eu fui buscar as origens lá no dicionário das emoções e fui buscar na coluna que equilibra os rins, já fui desbloqueando tudo isso. Mas dentro daquele dicionário das emoções, deu uma situação de fluidez, de situação financeira, de liquidez. Liquidez. Aí o que aconteceu? O marido dela quebrou financeiramente, ele tinha um material de construção, teve que fechar. Aí ele abriu um outro negócio e ela ficou trabalhando para poder segurar a barra das coisas. E esse segundo negócio não deu certo, e ele foi embora para a Bahia, e ela ficou, ela e os filhos. Então, o que aconteceu? O rim dela aumentou a capacidade para poder trabalhar essa situação da liquidez financeira que estava precária. E eu conversando isso tudo com ela, tá, a respeito do emocional, de tudo que estava acontecendo, fiz uma oração com ela, já logo no começo, né, desbloqueando aquilo. Ela saiu de lá sem dor nenhuma e a barriga desinchou. Então, um negócio grande. Né? Então, ou seja, aconteceu um milagre ali, aconteceu.
mas eu trabalhei assim, fui direcionado num assunto. Fui direcionado no problema emocional que aquilo pode envolver. Beleza? E aí, assim, na acupuntura dá medo, dá outras situações. Rim representa medo. Rim, né? Aí nós vamos vendo as condições daquele texto que eu mandei ontem para vocês. Vai ter lá também situação de que onde governa o rim, situações de medo. Beleza? Tá ok. Quando a pessoa não tem problema que ela não bebe água, também eu tenho que buscar o emocional dela. Sim. Talvez ela esteja retendo líquido, e se ela beber água, ela incha, né? Então, o que nós verificar também, a questão de não beber água, se tem algum reflexo emocional, né? O que ela está, o que está acontecendo? Eu posso usar os códigos lá das emoções, verificar o porquê que ela não toma água, se tem algum emocional envolvendo a restrição, digamos, o repúdio à água em si. Então, eu tenho que buscar. Busque emoções. Busque emoções. Tá? Ok. E aí, é aquilo, né? Sempre nós vamos ter jeito de ajudar essa pessoa. Sempre. Combinado? Combinado. E muito bem. Eu vou me despedir de Sim. vocês. Essa aula também Obrigada, eu vou Roberto. baixar. Eu não sei se vocês assistiram às outras, se lá deram um repasse ou não. Né? Mas está lá disponibilizado para assistir do nosso último encontro que a gente teve ao vivo. E hoje também. Hoje eu parei de gravar 1 hora e pouco e agora vai ser só 2 momentos. Vai ser aula um pouco mais comprida, mas vai ter 2 aulas também separadas lá durante a semana. Eu já libero para quem vai assistir depois ou se você quer recapitular. Tá bom? Ok, Roberto, obrigada, viu? E me mandem depois depoimento, né? Me manda lá no grupo, lá, gente. Vocês atenderam, aconteceu tal coisa. Porque vai ajudando quem está no grupo também, né? Verdade. Tá bom, então. Obrigada, viu, Roberto? Obrigada. Gratidão. Tchau, Sim, pessoal. até mais. Até mais. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.